Fala, meus caros, como é que vocês estão, hein? Tem uma boa e uma má notícia nesta segunda-feira. A má notícia é que é segunda-feira, uma outra má notícia é que vocês vão me ver mais vezes aqui segunda-feira, porque, como eu tinha prometido, temos novidades nessa temporada. Promessa muitas vezes não é dívida, mas dessa vez vamos cumprir. Teremos um novo quadro toda segunda-feira aqui para a gente trocar uma ideia de algumas partidas que eu assisto no final de semana, mas que eu não tenho tempo, ou por estar de folga, ou por estar me matando com 2 filhos pequenos, ou por estar dando uma moral para a patroa, de gravar um vídeo pós-jogo, né? Então, assim, eu vou reunir, concatenar as minhas ideias e na segunda-feira a gente vai trocar uma ideia sobre alguns aspectos e alguns jogos específicos, né? E o nome do quadro é Fecha a Conta, Passa a Régua, porque teremos esta análise. Como é que vai funcionar? Toda segunda-feira? Talvez. Talvez. Acho que sim. A ideia é essa. Entretanto, promessas às vezes são jogadas aqui nesse canal e de forma canalha eu não cumpro. Mas sim, a ideia é fazer toda segunda-feira e não trazer um pós-jogo completo com análise mais detalhada das partidas que eu coloquei aí na thumbnail, mas sim trazer um recorte de cada um dos jogos. Às vezes vai ser uma atuação individual, uma estratégia coletiva, uma polêmica, enfim, uma análise referente ao momento, né? A uma contratação que funcionou, um recorte de cada uma dessas partidas. No caso, eu selecionei 4, como vocês já viram na thumb. E vamos começar, então, o quadro com uma cobrança, né? Porque eu fui cobrado aqui, prometi gravar vídeo depois do jogo do Bayern, não cumpri e já recebi mensagens. Portanto, falaremos de Augsburg 2, Bayern de Munique 3. Seguinte, o Bayern de Munique parece que não aprende, né? Com os seus próprios erros, mas precisa aprender para evoluir e para conseguir não tropeçar nessa temporada, da forma com que tropeçou nas últimas temporadas em alguns jogos específicos. É aquele típico jogo que o Bayern de Munique estava nadando de braçada, estava tranquilo, vencendo por 3-0, e aí desligou a chave do interruptor, o Augsburg aproveitou e fez 2 gols, né? Time que toma tanto gol como o Bayern de Munique toma, bobo, desligado da forma que toma, costuma sofrer lá na frente, né? E às vezes, como foi na temporada passada, e aí eu tô falando de um enfrentamento um pouco mais difícil, né, contra a Inter de Milão nas quartas de final da Liga dos Campeões, paga o preço de uma eliminação, né? Para quem não se lembra, o Bayern de Munique saiu na frente no jogo contra a Inter de Milão na Itália, em 2 lances de bola parada, tomou a virada. E antes disso, no jogo da Allianz Arena, quando empata a partida com o Thomas Müller, desliga novamente e toma um gol que depois decide o duelo lá na frente, né? Então, assim, é preciso ter um entendimento de que a concentração, o foco, precisa ser durante todo o tempo, não apenas fazer os 3-0 e achar que já está garantido. O meu ponto desse jogo, tá? E eu acho que algumas coisas têm funcionado muito bem no encaixe com o Luiz Dias, com o Harry Kane e com o Olise. O Laimer também fez uma excelente partida, né? Eu sei que eu sou um cara que fico pedindo aqui a contratação de um lateral direito, porque o Laimer é um cara improvisado na lateral direita, mas quando ele vai bem a gente elogia. Mas o meu ponto é que tá dando liga, hein? Tá começando a funcionar as tais movimentações do Bayern de Munique com o Luiz Dias, com o Harry Kane e com o Olise. Muita inversão de papel. O Olise muitas vezes aparecendo no corredor central dentro da área como um centroavante. O Harry Kane caindo para a esquerda, caindo mais para o meio, sendo também o homem do último passe, algo que ele já fazia com naturalidade, mas o Luiz Dias está começando a interpretar esses espaços muito bem, algo que o Olise também encaixou maravilhosamente bem na última temporada, né? Então eu acho que o Bayern de Munique está encontrando o seu ataque ideal. O Musiala ainda vai voltar no meio da temporada, o Gnabry por ali, vamos ver o mercado de transferências, mas eu estou gostando muito disso. O gol do Luiz Dias é exatamente isso. Se você pegar o recorte do gol, o Harry Kane caindo pela esquerda, o Olise atacando o espaço por dentro e a jogada do Laimer para finalização. E aí o recorte do jogo para mim tem que ser o Harry Kane, e não só do jogo, da temporada. Cara, o Harry Kane completou
100 jogos com a camisa do Bayern de Munique e tem 91 gols. Eu tenho a impressão que essa pode ser a melhor temporada da carreira do Harry Kane, por alguns fatores, tá? Primeiro porque ele já está mais ambientado. Segundo porque ele tirou das costas o peso de não ter títulos na carreira. Terceiro porque a gente parece estar vendo ele no prime, e muitas vezes hoje em dia o jogador, depois dos 30, atinge o seu prime na carreira. A gente viu exemplos recentes disso. Quarto porque estamos falando de um Bayern de Munique mais fortalecido no sistema ofensivo. A entrada do Luiz Dias faz com que o time titular do Bayern seja muito, muito forte. Quinto, porque é ano de Copa do Mundo. Então, naturalmente, jogadores como o Harry Kane, que é uma das estrelas da Inglaterra, o capitão da seleção, vai se preparar melhor e vai querer chegar voando, né? O foco aumenta, o mental melhora muito. Então, eu acho que tem a faca e o queijo na mão para o Harry Kane fazer a melhor temporada da carreira dele. Já começou muito bem, né? São 4 jogos até aqui, 6 gols, 2 assistências nesse jogo contra o Augsburg. As 2 assistências, tanto para o gol do Olise quanto para o primeiro gol da equipe, são dele, né? Que é o do Gnabry. E realmente o Harry Kane, não só no recorte histórico com a camisa do Bayern de Munique, porque se a gente comparar, ele tem 100 jogos, 91 gols, e nunca ninguém conseguiu fazer isso em 100 jogos. O Gerd Müller, por exemplo, fez 68 gols em 100 partidas, o Lewandowski 67 em 100. Eram mais novos quando chegaram no Bayern de Munique, mas a verdade é que são registros históricos e a temporada promete demais. Passando para Rayo Vallecano e Barcelona. Calma. Assisti o jogo, tava trocando ideia com o Marcelito ali. Foi mal o Barcelona, né? Foi mal. E a torcida tem o direito de estar preocupada. Eu acho que ainda não é uma hecatombe, o fim do mundo. Perde pontos importantes, é verdade. Mas o Barcelona precisa melhorar aspectos defensivos, especialmente na transição defensiva, se proteger melhor, porque para o Barcelona contra essas equipes, e o Rayo teve bons momentos no jogo, né? Se preparou bem também. O tiroteio não interessa. E me parece que muitas vezes o Barcelona fica refém desse sistema do Flick que a gente já falou, mas que não consegue se proteger minimamente, né? E aí quando a eficácia lá na frente não acontece, ou é baixa, o time sofre. Achei um Barcelona lento nas movimentações, achei um Barcelona um pouco previsível em algumas jogadas, mas achei também que a eficácia no primeiro tempo foi fundamental, porque tem 2 lances com o Ferran e com o Rafinha, né? Que as coisas não funcionam. Uma porque o Rafinha, num primeiro lance, resolve chutar ao invés de passar para o lado, que seria o gol do Ferran tranquilo, e a outra porque o Ferran não consegue alcançar a bola quando o Rafinha faz a jogada. Podia ter feito no primeiro tempo um resultado melhor o Barcelona, mas não conseguiu, e no segundo tempo o Rayo teve as suas oportunidades. Coisas que a gente não pode deixar de falar desse jogo. O gramado era um pasto. Assim, até com risco de lesão para jogadores, né? A bola não rolava, a bola ia quicando muitas vezes e atrapalha bastante transições, né? Assim, atrapalha bastante uma equipe mais técnica, mais rápida, mais veloz, como é o caso do Barcelona. O VAR não funcionou, atrasou o jogo, depois no meio do jogo não funcionou, e isso acabou ajudando o Barcelona, porque para mim não é pênalti no Lamine Yamal. O jogador passa reto, liso, o Lamine é esperto ali, não há um toque evidente para derrubar o Lamine Yamal, e se tem o VAR, acho que o juiz anularia a decisão dele mesmo do campo, tá? Então acabou ajudando o Lamine Yamal fazendo o gol de pênalti, o Lamine Yamal assumindo responsabilidade tanto de cobranças de falta, às vezes como cobrança de pênalti nessa temporada. Isso deve inflacionar os seus números. O Lamine Yamal não fez um jogo genial. Aliás, o Rayo Vallecano conseguiu marcar muito bem algumas ações previsíveis do Lamine Yamal, cortando para o meio, tentando achar o espaço para o bate e tal, mas muitas vezes o Lamine, por ser genial, conseguia escapar, né? E ele tem que entender também que os jogadores nessa temporada talvez não vão deixá-lo em paz. Jogadores e torcida adversária, né?
Porque se na bola não dá para pará-lo, tem que parar no mental. E a torcida do Raio provocou. Os jogadores do Raio também tentaram mexer com o psicológico dele e ele vai ter que estar preparado para esse tipo de situação. O Rafinha não foi bem no jogo, tanto que foi substituído cedo. Achei que faltou eficácia, não estava no dia do Rafinha, não é uma coisa para se preocupar também, mas faltou bastante para ele. O Dani Olmo também não gostei muito da partida, ele perde um gol incrível, acho que é na primeira etapa, né? Sem goleiro, que ele poderia ter finalizado melhor. Agora, o que eu gostei, pra gente finalizar, e que pra mim foi a melhor notícia do domingo pro torcedor do Barcelona, foi o Juan Garcia, né? 24 anos, o Barcelona achou um goleiro aí, muito provavelmente para alguns anos, algumas gerações aí. É realmente um cara diferente. Eu confesso que eu estava um pouco pé atrás, porque uma coisa é jogar onde ele jogava, outra coisa é jogar no Barcelona, e até achei, pô, os caras estão liberando assim o Ter Stegen, já botaram o cara para jogar, o Chesney, enfim. Mas olhando a atuação, você percebe por quê. Ele tem boas características no 1 contra 1, né? Se ele fica cara a cara com o adversário, ele consegue fechar muito bem os espaços, não se desespera, é rápido para conseguir tomar decisão, é rápido para conseguir fechar o adversário e depois é um cara que tem um reflexo impressionante. O Barcelona vai precisar muito dele se continuar assim, porque com os espaços que Baldé deixou, com os espaços que a defesa deixou na linha alta, muitas vezes jogadores adversários vão sair na cara do goleiro. E aí você tem um goleiro assim, ajuda. Mas não dá para contar com milagres do Juan Garcia toda hora. Em alguns milagres, os jogadores adversários estavam impedidos, mas ele estava lá para garantir. Gostei muito, muito da atuação dele. Foi a grande notícia para o torcedor do Barcelona num jogo bem abaixo. Liverpool 1, Arsenal 0. Ai, Wirtz. Wirtz. Quando é que você vai começar a jogar nesse time, hein? Mas, ó, eu tô achando que as críticas estão um pouco pesadas, assim, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais. É óbvio que, e eu falei isso no Melhor Futebol do Mundo recentemente, quanto maior o valor, maior a expectativa e mais rápida a necessidade do cara mostrar serviço, tá? Só que uma coisa é você jogar no Bayer Leverkusen, onde o time gira em torno de você. E você decide o espaço que você vai atacar e você já conhece a equipe e os caras já te conhecem e o seu treinador joga de um jeito. Outra coisa é você chegar numa Premier League, num Liverpool campeão, pelo preço que custou, precisando performar. Ainda não deu liga, mas não é só o Wirtz que não deu liga nesse Liverpool. Salah está abaixo, não tem recebido na velocidade bolas longas, né, que ele gosta tanto. O Liverpool não está conseguindo fazer esse tipo de transição que fazia muito bem, especialmente na primeira metade da temporada passada, né, com o Salah. A equipe ainda não encaixou também nos detalhes com Ekitike, com Wirtz, com Gakpo, enfim, ainda tem coisas ali que faltam dinâmicas. E o Liverpool, e aí a boa notícia para o torcedor é que mesmo não jogando o que pode jogar, e agora está chegando o Isaac, aliás, o quarteto ofensivo do Liverpool é absurdo, né? Você tem o Wirtz, Salah, Isaac e Ekitike. Não sei se vão jogar juntos, mas o Liverpool, só no Wirtz e no Isaac, 300, quase 300 milhões de euros aí, é grana, hein? Eu estava lendo uma informação hoje que o Liverpool gastou quase o que todos os times da Liga gastaram juntos. Isso diz muito sobre o fair play financeiro da La Liga e diz muito sobre o Liverpool. Mas falta o encaixe. Agora, a boa notícia para o Liverpool, como eu estava dizendo, é que, cara, mesmo jogando mal, o time está ganhando e ganhando jogos importantes, né? Destaque foi o Szoboszlai, não só pelo gol. O gol é lindíssimo. O gol visto de trás é uma obra de arte, né? Muito feliz no chute e também na solidariedade perante a equipe, né? É o cara que quer jogar. Você vai jogar de lateral direito, eu vou jogar. Não tem problema.
Eu não tenho problema. Eu quero jogar. Eu quero ter minutos para mostrar serviço. E para mim é o grande destaque desse Liverpool, né? Defensivamente ele foi bem também. Ele foi bem também. Isso é uma boa notícia para o Liverpool. A polivalência de alguns jogadores numa temporada longa, né? E a vitória é melhor do que a atuação, é melhor do que o jogo em si. O jogo também não foi lá grande coisa, foi abaixo das minhas expectativas. Mas o Liverpool vencendo mais uma. Importante. Agora para o Arsenal. Ei, Gyökeres! Faz falta, né? Uma pré-temporada, né? Faz falta chegar em forma, tempo de bola, muitas vezes, ataque aos espaços, mas também é preciso ter, além de juízo, né? De não fazer essa pressão toda que tem dado certo. Olha o Isaac aí, olha o Gyökeres e tal, no mercado de transferências. Além do juízo, também é preciso ter um pouquinho mais de paciência com o Gyökeres, e eu acho que o Arsenal precisa ter um entendimento melhor em relação ao Gyökeres. Não é só o problema do Arsenal, tá? Eu acho que o Arteta tem outros problemas para resolver, mas o Gyökeres ele é o tipo de jogador que funciona de uma forma, né? Específica. Se o Arsenal queria um cara posicional ali para fazer apenas parede, para ser o cara que saísse da área, para dar espaços para outros, que participasse da bola com toques curtos, associativos e sem explosão, o Arsenal contratou o cara errado. O Arsenal precisa explorar aquilo que o cara tem de melhor. Velocidade, 1 contra 1, em processos de transição acelerar e não ficar lateralizando o jogo, mantendo o posse de bola. E aí você vai falar, pô, mas o Arteta é isso aí, mas ele contratou uma bomba. E se você ficar atirando a bomba com estilingue, não vai dar certo. Né? Uma hora você acerta, né? Mas outra hora você pode acertar o teu pé, outra hora você não vai longe como você esperaria. E a vida é assim. Você contratou o Gyökeres, você tem que explorar o que ele tem de melhor. Né? Então acho que ainda falta um processo de adaptação. Está cedo ainda. Né? Eu não quero fazer aqui avaliações já muito robustas do que vai ser a temporada, mas tanto o Wirtz quanto o Gyökeres precisam, pelo preço, pela expectativa, entregar mais. Isso vai ser uma constante na temporada. E para fechar a conta aqui, passar a régua mesmo, vamos falar do derby, né? O Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena ontem, fiquei até de madrugada assistindo aqui. O jogo terminou 1-1. E o Palmeiras foi melhor que o Corinthians, né? Sim, acho que foi um bom resultado para o Corinthians, face aos desfalques, aos jogadores que estão voltando de lesão, o caso do Memphis Depay, e também a obrigação do Palmeiras de fazer um grande jogo, porque o Palmeiras perdeu a final do Paulista contra o Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil, então precisava dar uma resposta, e o Corinthians, com tantos problemas, conseguiu o empate. O Palmeiras teve mais chutes, o Palmeiras teve mais posse, o Palmeiras liderou os stats ofensivos, o Palmeiras poderia ter saído da Neoquímica Arena com uma vitória, o Hugo Souza foi bem de novo e tal, mas não saiu, né? O que é o mais importante para o torcedor do Corinthians. Eu acho que é um ponto valioso face às circunstâncias. Pô, na Neoquímica, cara, não tinha os dois laterais titulares, o Mateuzinho e o Bidu, não tem Carrilho, não tem Martinez, Ranieri saiu machucado, não tem Yuri Alberto, enfim. O Corinthians com muitos problemas no departamento médico, né? Então, é aceitável, aceitável. Algumas coisas boas do Corinthians. Só antes de falar do Palmeiras também, porque eu gostei muito do Vitor Roque, tá? Acho que tem melhorado, tem se encontrado, tá muito mais esperto, ganhando no corpo, dividida, segurando bem a bola, sendo perigoso. Eu acho que o Vitor Roque está num caminho interessante. Assim, muita gente já tinha desistido do Vitor Roque, né, depois da passagem pelo Barcelona, do início no Palmeiras, mas gostei. E o Flaco Lopes também é muito, muito bom jogador, né? Então, o Palmeiras foi bem. Assim, começou muito bem o jogo. O gol o Corinthians começou dormindo a partida, né? Então o Palmeiras começou pressionando muito bem de forma
mais incisivo o Corinthians no campo de defesa do Corinthians. O Corinthians não conseguia sair, respirar. O meio-campo do Palmeiras adiantado, os alas do Palmeiras dando amplitude. Enfim, o time começou bem e sai o gol do Palmeiras, mas depois o Corinthians vai melhora depois que sai o gol, né? E consegue o gol de empate e tal. No segundo tempo, o Corinthians basicamente se defende e bola longa do Hugo. O que eu queria falar desse jogo no nosso recorte, e aí olhando óbvio mais pelo lado do Corinthians, é que o Corinthians me parece que na bola aérea, defensiva e ofensiva, tá sendo bem treinado, tá? O gol que o Corinthians faz, vocês podem reparar, e não foi só no lance do gol, Memphis e Garro estão lado a lado para cobrar a falta, né? E o Garro faz um sinal, a jogada ensaiada é trabalhada, e na verdade o que deveria ter acontecido? O Gustavo Henrique deveria ter cabeceado e alguém que ele ajeita na área, alguém finalizado, a bola acaba batendo no Piquerez, né? E sai o gol. Mas foi uma jogada ensaiada. Outros lances, isso tem acontecido, ofensivamente falando. Então o Corinthians está treinando bola aérea ofensiva. E na bola aérea defensiva o time está mais sólido. O Gustavo Henrique, para mim hoje, é o melhor zagueiro do Corinthians, tá? Tá muito bem. Foi responsável por muitos cortes importantes durante a partida, com o André Ramalho, que também na bola aérea, quando tá bem, né? Porque às vezes não tá, é um cara interessante. O time foi sólido nesse sentido. O Palmeiras é um time sem repertório, grande repertório ofensivo, né? Então é muita bola na área. Se você não consegue defender isso bem, é complicado. O Corinthians conseguiu. Né? Então eu acho que esse é um destaque dentro de um jogo abaixo com as expectativas. Outra parada que eu achei ruim é o seguinte: você tem que se preparar quando o time adversário vai te fazer uma pressão alta na saída de bola, para não ficar o Hugo jogando bola lá na frente e ninguém conseguindo fazer esse pivô, essa parede para segurar, baixar a bola e 3, 4 segundos para que o time avance, né? Nem o Memphis, nem o Guinegão tem essa capacidade. Então ficou o Hugo jogando bola, o Palmeiras recuperando e atacando. O Hugo jogando bola, o Palmeiras recuperando e atacando. Isso, uma hora ou outra, o fôlego da defesa não é suficiente. Não gostei disso. E gostei bastante do Guinegão, né? O Guinegão, ele fez alguns gols aí nos últimos jogos, só de posicionamento, colocando a bola para dentro e tal. O que faz muita gente imaginar que o Guinegão não tenha nada de especial. Mas eu vi alguns movimentos do Guinegão nesse jogo interessantíssimos, viu? Primeiro que a bola não está queimando no pé, isso é sinônimo de confiança. Segundo que no giro e no arranque de transições ofensivas do Corinthians, boas tomadas de decisão, limpando e acionando bem os companheiros, dando um passe no espaço certo, correndo para o lugar certo na hora certa. É que o Corinthians tem muita dificuldade de criar, né? O Garro não está nos seus melhores tempos, né? E o Memphis está voltando agora e tal, não tem o Carrilho. Mas eu acho que o Guinegão me deixa uma impressão de quero mais. E pode ser um bom reserva para o Yuri Alberto nesse momento. E quando o Yuri voltar, um bom jogador para ser aproveitado com muita regularidade. O Corinthians precisa, quando vê o moleque da base indo bem, investir nesse moleque, né? E o Guinegão me parece que, além do carisma, é um jogador assim. Gostei da partida, não senti o peso do derby e foi bem. Meus caros, é isso, hein? Fechamos, passamos a régua e ó, até o próximo vídeo, porque tá fechando o mercado, né? Amanhã falaremos um pouquinho mais sobre isso. Tchau.